O governo dos Estados Unidos, no ano de 1954, criou o Tratado de Gliada. Neste vídeo, iremos falar sobre este assunto. Mas o que seria o Tratado de Gliada? Cabe ressaltar que no ano em que foi criado este tratado, a humanidade passava pela Guerra Fria, que foi marcada pela rivalidade entre os Estados Unidos e a então União Soviética, acontecendo assim a corrida armamentista, onde os governos mundiais consideravam a tecnologia nuclear prioridade. Neste cenário, o 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, um general de 5 estrelas e que teve participação considerável na Segunda Guerra Mundial, teve que lidar com a chegada de 2 raças alienígenas. Um ano antes do Tratado de Gliada, em 1953, a raça alienígena, conhecida como Greys, teria chegado em enormes naves que foram estacionadas na órbita da Terra. No ano seguinte, no dia 20 de fevereiro de 1954, o presidente Eisenhower foi convocado durante suas férias, para uma emergência. Foi anunciado que seria uma visita de urgência ao dentista, porém, essa visita aconteceu durante a noite e nunca se soube quem era o tal dentista. Em documentos vazados do Tratado de Gliada, consta que nessa noite, Eisenhower foi para a base da Força Aérea, onde teve uma reunião secreta com alienígenas. Porém, essa reunião não foi com os Greys, mas com outra raça, que ficou conhecida como nórdicos, de acordo com relatos, pois pareciam com os povos nórdicos. Nesta reunião, foi oferecida ao presidente ajuda para se livrar dos Greys, já que estes estavam estacionados na órbita da Terra desde o ano anterior. E para que os nórdicos pudessem ajudar a humanidade a se livrar dos Greys, uma raça alienígena perigosa, teríamos que abandonar a corrida armamentista nuclear e, em contrapartida, a humanidade seria auxiliada na busca pela paz. Deste modo, viveríamos em harmonia. Porém, devido ao contexto da guerra, o presidente não tinha intenções de recuar na corrida armamentista. Muito pelo contrário, sua vontade era ter acesso às tecnologias extraterrestres, e para isso, foi feito um trato com os Greys. Essa é uma das alegações que consta no Tratado de Gliada, que envolvem pessoas com altos cargos nos Estados Unidos, que estão diretamente envolvidas no acontecimento, e para muitos, isso, por si só, faz com que seja uma prova suficiente do ocorrido. Um dos nomes citados é o de William Cooper, ex-ministro da Inteligência Naval. Ele diz que Eisenhower assinou um tratado com alienígenas em 1954, pois, após ter negado a ajuda dos nórdicos, ele não poderia deter a presença dos Greys na Terra. Neste tratado, foi acordado que os alienígenas não iriam interferir nos nossos assuntos e nós não nos intrometeríamos nos deles. A presença dos Greys seria um segredo para o governo. Porém, o presidente deixou claro que um acordo com outra nação jamais poderia ser feito, para que apenas os Estados Unidos pudessem ter acesso à tecnologia alienígena. Em contrapartida, os Greys teriam permissão para a abdução de seres humanos para efetuar experimentos, contanto que fosse de forma controlada e que devolvessem os humanos, além de fornecer uma lista para o Majestic 12. Mas, o que é o Majestic 12? É uma divisão secreta dos Estados Unidos, composta por 12 pessoas muito bem escolhidas para tratar de assuntos extraterrestres. Em relação ao Tratado de Gliada, no acordo com os Greys, a tecnologia deles jamais poderia ser compartilhada. As abduções seriam permitidas apenas em cidadãos americanos. Isso poderia explicar por que a maioria dos casos de abdução acontece nos Estados Unidos. No entanto, é pertinente perguntar quais as garantias que os Estados Unidos teria que os Greys cumpririam a parte deles no acordo. Porém, não havia garantias. Sendo assim, logo os alienígenas começaram a descumprir o acordo. Segundo William Cooper, autor do livro O Dia Depois de Roswell, na qual ele cita essa alegação, os Greys não estavam fornecendo a lista completa dos abduzidos e nem todos os abduzidos estavam sendo devolvidos. Quanto à tão desejada tecnologia, estavam sendo entregues numa proporção muito menor que a combinada, enquanto o número de abduções aumentava. Conforme alguns ufólogos, há um padrão diferente nas abduções ao longo das décadas. De acordo com alguns pensamentos, isso acontece porque as primeiras abduções foram feitas pelos nórdicos, na década de 50, onde as abduções são descritas como pacíficas pelos abduzidos. Na década de 60 para cá, os Greys seriam os responsáveis, pois perceberam que nós não temos tecnologia para enfrentá-los e recusamos a ajuda dos nórdicos. Todos que falaram sobre o Tratado de Gliada tiveram seus fins.
Dentre eles, William Cooper, citado aqui, foi encontrado sem vida em 2001, num confronto com a polícia. Cooper resistiu à prisão, sacou sua arma obrigando a polícia a entrar em confronto. O Tratado de Greada ainda é um dos mistérios da ufologia. No momento em que os Estados Unidos abriu mão do acordo com os nórdicos, deixou as portas abertas para os greys. Cabe a nós continuarmos questionando, pois vai além do imaginário. Afinal, não estamos sós no universo.